A gente repercute agora o caso daqueles idosos que foram encontrados em situação precária em 3 casas de repouso que funcionavam sem autorização em Ribeirão Preto. A responsável foi presa e a prefeitura precisou agir de forma emergencial para tentar, de certa forma, acolher as vítimas. As famílias também podem ser responsabilizadas. A Prefeitura de Ribeirão Preto assumiu de forma emergencial os cuidados dos idosos encontrados em situação precária em casas de repouso que não eram credenciadas pela Secretaria da Saúde. Nós fomos para dar um suporte porque os idosos estavam sem cuidadores a partir de então. As casas ficaram apenas com os idosos, então eles não tinham como receber medicação, alimentação, banho, troca de fralda, todos os cuidados necessários para eles. Eva Maria de Lima foi presa por suspeita de maus tratos e abandono de idosos. A prisão foi feita em uma das clínicas clandestinas no Parque Ribeirão, onde estavam 7 das 36 vítimas. Outros 16 idosos foram encontrados na unidade da Rua Lafayette, na Vila Seixas, e o restante na Rua Marechal Deodoro, no Alto da Boa Vista. Ao todo, eram 3 clínicas clandestinas que pertenciam à Eva, que é técnica de enfermagem. Os locais já tinham sido alvo de apontamentos da Vigilância Sanitária e o caso chegou à Justiça, que determinou a interdição das unidades. Decisão ignorada pela proprietária, que manteve os espaços em funcionamento. O Ministério Público vem exercendo com muito rigor o seu papel, não é? Nós temos vários pedidos nesse processo. O que eu observo é que a proprietária dessas casas utilizou uma série de manobras processuais, não é? Para evitar um imediato fechamento dessas casas. E isso acabou se arrastando até agora. Mas era uma situação anunciada, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. Nós já conseguimos encerrar as atividades de 2 casas, a do Parque Ribeirão e da Marechal Deodoro ontem. Concentramos, nós temos agora 10 idosos na casa da Lafayette. E nós estamos agora fazendo a busca pelas famílias. Ontem nós conseguimos levantar dados de telefone, contato das famílias, para ver quais são as famílias que ainda vão retirar, né, os idosos dessa casa, vão acolhê-los. Lembrar que é também uma responsabilidade da família, né, pelo próprio Estatuto do Idoso. Então, além da clínica estar descumprindo, e a família também precisa se responsabilizar pelo seu idoso. De acordo com testemunhas, os asilos clandestinos cobravam R$ 2.500 por mês das famílias, valor que incluiria alimentação e atendimento de profissionais de saúde. Mas na prática isso não acontecia. Registros feitos dentro de uma das unidades mostram a situação precária do local, com muita sujeira, falta de ventilação e nenhum tipo de espaçamento adequado. Sujeira pela casa inteira, um cheiro muito forte de urina e fezes. Uma das casas não tinha porta e janela na cozinha, na sala, alimento exposto, medicação vencida, pacientes com escabiose, com sarna, feridas. Então, é uma situação que eu nunca tinha visto antes. Nós podemos dizer que ali é um concurso material, uma somatória de crimes, né? Então, maus tratos, colocar a vida desses idosos em situação de risco. Há diversos crimes contra a pessoa no Estatuto do Idoso, não é, que vão se somar. E ela terá que responder por esses crimes, porque a situação é uma situação de muita gravidade. Idosos poderiam ir a óbito nesses locais, se é que não foram, e nós não temos conhecimento ainda, não é? Então, é uma situação de muita gravidade e ela tem que responder por todos esses crimes praticados. Um dos desafios do poder público agora é garantir o acolhimento desses idosos. Atualmente, a cidade tem uma lista de espera com mais de 100 pessoas da terceira idade aguardando uma vaga em casas de repouso. A prefeitura ela tem sim uma responsabilidade compartilhada ali com a família, né? Não é responsabilidade de um ou de outro, é em conjunto. Então, sim, o nosso município ele precisa realmente criar mais vagas para poder atender aí essa demanda desses idosos que estão necessitados. Eu sei que existe já um trabalho que está caminhando para conseguir aí ampliar essa cobertura de vagas, mas o problema já existe, né? Uma fila grande já existe. Então, infelizmente, estamos num momento caótico nessa questão de vagas. Onde há a ausência do poder público, a falta de política pública, e infelizmente na área dos idosos existe falta de política pública, esses idosos que estavam nessas casas são idosos com perfil de assistência social de instituições filantrópicas, só que o município não tem vagas, né? As instituições filantrópicas não têm vagas. O poder público dormiu no ponto e deixou chegar a essa situação. E quando chega a essa situação, bandidos, delinquentes, se valem dessa ausência do poder público para ganhar dinheiro.
Era o que acontecia com essa senhora. A grande necessidade é de vagas para idosos em instituições de longa permanência, filantrópicas, sem custo para as famílias. O custo apenas o valor do benefício de prestação continuada, 70% do benefício de prestação continuada ou de eventual aposentadoria. Não é? Então, a chave, né, da solução para essa situação é se criar vagas. E o município vai ter que se mobilizar para criar vagas. Segundo a Secretaria da Saúde, o acolhimento das vítimas das clínicas clandestinas só pode ser feito agora porque o poder público não tinha autorização para intervir em um serviço considerado até então de caráter privado, mesmo com os apontamentos da vigilância sanitária. Essas casas estão proibidas de receber novos moradores. A primeira delas, com certeza, é você checar se tem licença de funcionamento. Hoje tem um facilitador que você pode entrar no site da vigilância sanitária, lá já tem um guia já prático, onde tem todas as instituições que são cadastradas, ou seja, que tem a licença de funcionamento. Isso te dá uma segurança, porque significa que é já um ambiente que já é fiscalizado, que já segue os protocolos básicos para atendimento, o mínimo de funcionários necessário. Então, é a primeira segurança que você tem que ter. E também você fazer uma visita, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, escolhem a instituição por telefone, por valor e já leva. É muito importante a gente relembrar que o idoso é parte da nossa vida, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender se realmente a gente tem condições ou não de cuidar desse idoso em casa. Muitas vezes eu percebo que a pessoa só não quer ter um trabalho e já quer logo colocar numa instituição. Então, vamos aí reforçar essa questão de laços, né? O que a gente quer pra gente, né? Então, é isso que a gente tem que pensar para os nossos idosos também. É assim que a gente quer? Como que a gente quer ser cuidado quando a gente estiver idoso? E é esse mesmo carinho que a gente tem que ter para os nossos idosos hoje. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Nós procuramos a defesa da Eva Maria Lima, que não retornou até o fechamento desta edição. Diego Mariano é advogado, especialista nessa área do idoso e participa conosco a partir de agora. Doutor, muito bem-vindo aqui. Qual a responsabilidade da Prefeitura quando o idoso é encontrado em situação de abandono ou maus tratos nessas instituições irregulares? Nós vimos que mesmo com apontamentos da Vigilância Sanitária, o acolhimento emergencial só foi feito durante a operação do último fim de semana. Doutor, que análise o senhor faz de tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Assim como o ilustre Ministério Público disse, infelizmente a Prefeitura dormiu no ponto, pois hoje temos filas em casas de acolhimento e a Prefeitura, mesmo diante, sabendo que existiam casas clandestinas onde há idosos em risco de vida, ela deve sim, ela tem o dever legal de intervir imediatamente. Doutor, o Estatuto do Idoso, para a gente entender, ele prevê algum tipo de obrigação específica do poder público quanto ao acolhimento, à assistência desses idosos? Sim, é responsabilidade do poder público, assim como da família, assegurar a dignidade da pessoa humana e desses idosos que estão em estado de vulnerabilidade. A Prefeitura deve criar projetos para casas de acolhimento, para acesso à saúde e, principalmente, instituições sociais que fiscalizem e acompanhem esses idosos para garantir que não está sendo violado nenhum direito dele. Doutor Diego, até que ponto a família pode ser responsabilizada por deixar um idoso numa casa dessa de repouso sem uma autorização específica de funcionamento? As famílias têm a responsabilidade direta do dever de zelar e cuidar desse idoso. A família precisa entender que não é porque ela colocou um idoso numa casa de acolhimento que ela já está livre de qualquer complicação ou qualquer acusação criminal por falta dos cuidados. A família deve sim acompanhar possíveis maus tratos, verificar se a clínica é credenciada. Hoje existe uma cartilha promovida pela Vigilância Sanitária, onde as famílias podem inclusive acessar para verificar se aquela instituição é credenciada ou se ela está atuando de forma clandestina. A família que não cuida do seu ente querido, ela responde civilmente e criminalmente. Doutor, a dona dessa casa de repouso que mantinha idosos, inclusive, amarrados, numa situação ali insalubre, total, o que essa mulher pode responder, doutor? Ela, infelizmente, demorou muito para chegar a uma punição, né, que foi a medida da prisão. Essa proprietária vai responder por diversos crimes, entre eles por maus tratos, por atividade...
por atuar de forma irregular na atividade voltada na área de saúde, além de abandono de incapaz, né, entre outros crimes que serão apurados pelo Ministério Público. Olha, caso revoltante, a própria fala do secretário aí, né, dizendo que na história da carreira dele nunca viu uma situação tão terrível como essa, então que essa mulher pague realmente pelo que fez, né? A gente vai seguir acompanhando tudo aqui. Doutor Diego Mariano, agradeço a presença do senhor com a gente, um grande abraço e até breve, viu, doutor? Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigado, doutor.